Abra suas Bíblias aí, Mateus 16. Vamos ler do versículo 13 ao 16. Glórias a Deus. Mateus 16, versículo 13 ao 16. Glórias a Deus. Depois que lermos a palavra, você que trouxe a sua Bíblia, senta aí com o texto aberto para conferir se o que está sendo pregado aqui está de acordo com o que está escrito aí na sua Bíblia. Eu sempre costumo dizer isso, eu aprendi com o Hernandes Dias Lopes, que quando o pregador fala o que está escrito aqui, você pode ir para sua casa com uma convicção que verdadeiramente Deus falou com você. Amém? Mateus 16, versículo 13 ao 16. Na versão que eu tenho aqui em mãos diz assim. Aleluias. Esperar os irmãos acharem, nós juntos meditarmos na palavra. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Sente aí com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Nós estamos aqui para cultuar a Deus em um culto de ceia. Para nós é um dos cultos mais importantes, porque o culto de ceia, ele aponta para as três partes do tempo. Foi lido aqui em uma das leituras, 1 Coríntios capítulo 11, que diz, fazer isto, aponta para o quê? Para o presente, nós vamos fazer. Em memória de mim, aponta para o passado, lembrando tudo que Cristo fez por nós enquanto homem, até que Ele venha, apontando para o futuro, que é a esperança da igreja. Glórias a Deus. Recentemente, o mundo parece que cada dia vai de mal a pior, e talvez vocês acompanharam aí essa questão que aconteceu ali na nossa cidade de Pameri nesses dias, daquele homem que explodiu uma casa, matou algumas pessoas, depois, segundo notícia, tirou sua própria vida. E meu serviço é de trabalhar na rua. Enquanto eu estava andando ali pela rua, algumas pessoas falavam. Na hora que batia na porta, da casa da pessoa, a pessoa, quem é? Todo mundo assustado. Eu disse, não, é o Emanuel. Aí a pessoa perguntava, você não está preocupado, não? Eu falava assim, nós temos uma esperança. Nós sabemos que um dia nós vamos morrer, não sabemos quando nem quando vai ser isso, mas uma coisa nós sabemos, há um céu para nós, amém? E como diz o apóstolo Paulo, essa é a nossa esperança. E aí eu aproveitava para pregar para aquelas pessoas, falando assim, quem espera em Deus apenas nessa vida, diz o apóstolo Paulo que é o maior dos miseráveis. Eu disse muito isso para as pessoas na época da pandemia, porque o povo anda muito assustado, muito preocupado. Então, essa é a nossa esperança. Como eu disse, a Santa Ceia é algo que nós fazemos no presente, lembrando do passado, mas de olho no futuro. Amém? Glórias a Deus. Como diz o louvor, logo, logo vai ter o estrondo da trombeta, o céu vai se abrir e Jesus vai levar a igreja para morar com Ele para sempre. Aleluias. E como diz Apocalipse, lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá tristeza. E é isso que nós estamos fazendo aqui no mundo espiritual, dizendo para o Senhor Jesus, a promessa do Senhor está de pé, e da nossa parte também nós estamos aqui mostrando que estamos aguardando. Aleluias. Como o Senhor nos ensinou a fazer isso para aguardar a sua vinda, nós estamos aqui, o compromisso da nossa parte também está de pé. Glórias a Deus. Nada melhor num culto como este de Santa Ceia do que falar de Jesus. Até porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu particularmente tenho dificuldade de ver Jesus na vida de uma pessoa que conversa sobre todos os assuntos, menos sobre Jesus. Eu tenho dificuldade de ver Jesus na vida da pessoa que conversa sobre futebol,
conversa sobre política, sabe tudo de direita, sabe tudo de esquerda, conversa sobre filmes, seriados, conversa sobre tantas coisas, mas não fala nada de Jesus. Eu tenho dificuldade, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nesta noite nós vamos falar aqui um pouco de Jesus. E eu quero abrir um parênteses. A Igreja Assembleia de Deus, por tradição, sempre foi uma igreja que priorizou o evangelismo, que priorizou o anúncio da palavra. E mais do que nunca, a seara está madura. Eu não sei com vocês, mas eu creio que também acontece. Toda hora você topa com alguém na rua, a pessoa está triste, você fala uma palavrinha, a pessoa já começa a chorar, alguém te liga, alguém te manda uma mensagem. Por quê? Porque a seara está madura. Está precisando só que nós, como igreja, anunciemos com mais firmeza as verdades da palavra, que nós, como igreja, lancemos com mais frequência as redes, espiritualmente falando, porque realmente a seara está madura. Glórias a Deus. O texto que nós lemos aqui, em Mateus 16, é um texto que Jesus, após já caminhar com os discípulos por algum tempo, eu acredito que nessa feita aqui já tinha mais de uns 2 anos que Jesus havia caminhando com os discípulos. Fora os 12 discípulos que eram mais chegados dele, havia sempre uma grande multidão que seguia Jesus. Alguns textos vão dizer que era uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o que daria aí uma conta, jogando baixo, umas 25.000 pessoas. E aí, Jesus, diz o texto no versículo 13, que Jesus indo para os lados de Cesareia de Filipe, que foi uma cidade edificada pelo título que leva o seu nome, né, Filipe de Cesareia, e ali Jesus pega e faz as seguintes perguntas que nós lemos, perguntas distintas. A primeira pergunta, ele diz aí no versículo 13, parte B: quem diz o povo ser o filho do homem? Quando ele pergunta quem diz ser o povo filho do homem, Jesus está se referindo àquela multidão que seguia ele. E ali eles responderam: alguns dizem ser João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou outro dos profetas. E ali Jesus continua aquela conversa e fala assim para eles: e vocês, os 12, os mais chegados, quem dizem que eu sou? Quando Jesus pergunta quem diz ser o filho do homem, com base em Daniel 7, 13, 14 e outros versículos, Jesus estava perguntando para aqueles discípulos ali o seguinte: quem dizem ser o Messias, que diz as Escrituras? Quem dizem ser o Salvador do povo, diz as Escrituras? A revelação da multidão era: uns achavam que era João Batista, outros achavam que era Elias, outros achavam que era Jeremias, outros alguns dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, falando em nome do colégio apostólico, porque se você for estudar, talvez Pedro era o único, era o mais velho da equipe, porque a Bíblia vai dizer que era o único que tinha esposa, que tinha sogra, era o único que pagou aquele tributo ali, quando Jesus mandou ele ir lá pegar aquele peixe, tinha aquela moeda. E aí Pedro, em nome dos profetas, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. E aqui eu quero destacar algumas diferenças, porque a multidão tinha uma revelação de quem era o Filho do Homem, e porque os discípulos tinham uma outra revelação, porque Jesus era o Filho de Deus, o Messias esperado. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas eu quero destacar apenas uma diferença. Eles tinham essa revelação mais profunda de quem Cristo é, em primeiro lugar, porque está escrito aí no versículo 17, porque Deus o Pai revelou. Nenhum de nós aqui, irmãos, pode bater no peito e dizer assim: eu escolhi Jesus primeiro.
Nenhum aqui de nós, nem mesmo homens de Deus como o pastor Álvaro e tantos outros homens que já existiram aqui, existem no mundo, pode dizer assim: eu escolhi Deus em primeiro lugar, através das minhas atitudes eu conheci Deus. Não, se não for Deus, se não for Espírito Santo para nos revelar Cristo, ninguém pode ter esse entendimento. O texto vai dizer que não foi carne nem sangue que revelou, não vem de homens, mas vem de Deus. Aleluias. Agora cabe a mim e a você abrir os nossos corações para essa verdade. Assim como Deus disse no Antigo e no Novo Testamento: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Glórias a Deus. Então, o primeiro motivo aqui porque aqueles 12 tinham uma revelação diferente, é porque Deus revelou para eles. Mas por que Deus revelou para eles isso e não revelou para a multidão? Porque as coisas com Deus, tudo é baseado em relacionamento. Relacionamento. Eu estou agora começando a estreitar o meu relacionamento com o pastor Alisson. Eu ainda não levei lá em casa para tomar um café comigo. Eu ainda não combinei com a esposa dele para ir lá conversar com a minha esposa, trocar uma ideia, os filhos dele para brincar com os meus filhos. Por quê? Porque nós estamos ainda começando um relacionamento. Aleluias. Mas com o passar do tempo, se a gente for alimentando esse relacionamento, se Deus quiser e Jesus não voltar, nós vamos ter tempo para sair para pescar, para conversar, evangelizar, orar no monte, que ele já disse que gosta, eu também gosto. Então tudo com o nosso relacionamento com Deus exige tempo, exige renúncia. E esses 12 aqui, para começar, eles renunciaram tudo quanto eles tinham para andar com Jesus. Por isso eles tinham essa revelação maior. A multidão seguia Jesus, seguia sim, mas seguia Jesus na hora de comer pão e peixe multiplicado. Seguia Jesus, seguia sim, mas na hora que o sermão era duro, o texto que o irmão leu em João, eles aceleravam. Mas aqueles 12 não. E é interessante que o apóstolo Pedro fala naquela passagem de João, assim, ele não fala para onde iremos nós, ele fala para quem. Porque não depende de local. Se ele falasse para onde, era local. Agora quando fala para quem, é pessoa. Às vezes a pessoa pensa assim: aqui em Campo Alegre está difícil, eu vou para Catalão. Você pode até ir, mas se Jesus não estiver com você lá, não é porque é uma cidade maior que vai resolver. Às vezes a pessoa pensa assim: meu casamento está difícil, eu vou abandonar o barco, aí eu vou procurar uma outra pessoa. Não faça isso, meu irmão. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa da presença do Senhor na sua vida. Não tem trabalho difícil demais quando você tem Deus do seu lado. Se você tiver Deus do seu lado, você pode ganhar um salário mínimo que você vai prosperar. Mas se você não tiver Deus com você, você pode ganhar fortunas que mesmo assim você vai sempre sentir um vazio no seu coração. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Então, o segundo motivo porque aqueles 12 discípulos tiveram essa revelação, é porque eles tinham mais comunhão com Jesus, eles estavam mais próximos de Jesus, eles tinham mais relacionamento com Cristo. Aleluias! E é interessante que quando nós vamos, aqui nós vamos participar da ceia daqui a pouco, a ceia, ela vai falar do pão, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, e vai falar do sangue que simboliza, do cálice que simboliza o sangue de Cristo, que é a comunhão com Deus. E muitas vezes nós como igreja queremos ter comunhão na vertical, mas não queremos ter comunhão na horizontal. E isso é impossível. Se nós estivéssemos a oportunidade de viver na época que Jesus estava na terra como homem, todos nós queríamos receber Jesus na nossa casa. Sim ou não? O verbo encarnado, Deus entre os homens, todos queriam. Mas tinha uma coisa: quando Jesus entrava na casa de alguém, Judas entrava também. Quando Jesus entrava na casa de alguém, Tomé também entrava. Quando Jesus entrava na casa de alguém, entrava ali junto ali aqueles 12. E hoje nós temos dificuldade de
ter comunhão uns com os outros muitas vezes e queremos ter comunhão com Cristo, mas isso é impossível. Para nós termos uma revelação mais íntima de Deus, de quem Deus é, para nós termos uma comunhão maior com Deus, é necessário que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Aleluias! Glórias a Deus! Ter comunhão com as pessoas que é fácil de relacionar é muito bom. Agora ter comunhão com as pessoas que só reclamam, com as pessoas que só murmuram, com aquelas pessoas que te perseguem é mais difícil, mas é necessário. O que seria de Ana se não fosse Penina para ficar ali, né, instigando ela? O que seria de Jesus se não fosse Judas para trair ele? É interessante que quando Judas chega e dá um beijo nele, ele diz: amigo, com um beijo me traíste. Jesus não era uma pessoa irônica, não era cínico, não. Por que ele falou amigo? Porque mesmo com a intenção de Judas trair Jesus, Judas estava ajudando Jesus a ir para o propósito, amém? Que era a cruz. Agora quando Pedro, com a intenção boa, falou assim: Jesus, não faça isso não, não vai morrer naquela cruz não. Jesus fala para Pedro: para trás de mim, Satanás, aleluias. Por quê? Porque é melhor nós sofrermos dentro do propósito do que sermos ajudados, mas com essa ajuda sair do propósito. Muitas vezes o sofrimento nos faz entrar no propósito. Muitas vezes a dificuldade nos faz entrar no propósito. Eu tive um acidente na minha perna, precisei passar por 3 cirurgias. Foi uma época muito difícil, mas foi uma época uma das épocas da minha vida que eu mais vi o agir de Deus. Porque no deserto, na provação, na luta, é que nós vemos o cuidado, aleluia, que Deus tem com nós de uma forma especial. Aleluia. Se você está passando por um momento difícil, não murmure, glorifique a Deus, porque a provisão vem. Aleluia, o resultado do exame muda, a porta de emprego se abre, mas se permaneça fiel no propósito. Glórias a Deus. Permaneça fiel no propósito. Glórias a Deus. Então, o cenário que nós temos aqui é o seguinte: a multidão tinha uma revelação errada de quem era o Filho do Homem, quem seria o Salvador, e os discípulos tinham uma revelação correta. E essa revelação, meus irmãos, de quem Jesus faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Por que faz toda a diferença? Porque quando a multidão pensava que Jesus era João Batista, que a multidão pensava que Jesus era que o Filho do Homem era João Batista, que o Filho do Homem era Elias, que o Filho do Homem era Jeremias ou outros profetas, automaticamente eles não tinham condição de entrar na plenitude de Deus. Por quê? Porque o único que é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Aleluia. Por mais que Elias foi um profeta de Deus, não teria como eles ir ao Pai por Elias. Por mais que Jeremias foi um profeta de Deus, não teria como eles ir ao Pai por Jeremias. Por mais que aqueles outros profetas dos tempos bíblicos eram homens de Deus, não teria como eles ir ao Pai por aquilo ali, por aqueles profetas. Mas nós que temos a revelação de quem Jesus é, nós temos condições de ir ao Pai por meio de Cristo, que é o Filho do Deus vivo, que é aquele que derramou o seu sangue ali por nós, que é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Então a revelação de quem Jesus é faz toda a diferença. Aleluia. Glórias a Deus. E é muito bom, irmãos, nós temos essa revelação, porque Cristo, Ele sempre está um passo à nossa frente, para não dizer uma eternidade à nossa frente. Como dizia o povo antigo, né? Enquanto você vem com milho, Jesus já está com a pamonha. Como dizia o povo antigo, enquanto você vem com a mandioca, Jesus está com a farinha. Quando você vai olhar aquela segunda pesca maravilhosa, enquanto os discípulos estavam ali pescando e chegaram ali na beira da praia com peixe, lá Jesus já estava com pão na brasa, com peixe na brasa pronto, porque Jesus sempre está na frente.
Aleluia. Então, quando nós temos uma revelação de quem é Cristo, às vezes nós pensamos, eu não estou entendendo nada, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não sei porque isso me aconteceu, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle e Ele já está olhando lá na frente, e é através dessa revelação que eu coloco a minha fé, e nessa revelação que eu alicerço a minha crença, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Glória a Deus, Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Maravilhoso. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Os discípulos, eles tiveram essa revelação de Deus, de quem Jesus era, que Jesus era o Filho de Deus, em primeiro lugar, porque Deus revelou, o Pai revelou. Segundo lugar, porque eles tinham um relacionamento mais íntimo com Deus. Terceiro lugar, porque quem tem um relacionamento íntimo com Deus, junto com esse relacionamento, a pessoa também tem mais experiências com Deus. A experiência com Deus não leva ninguém para o céu, mas ela aumenta a nossa fé, e através da nossa fé maior, nós podemos ter mais chances de morar na eternidade. E aqueles homens, irmãos, porque eles tinham um relacionamento íntimo com Deus, eles tiveram experiências incríveis. Ver Jesus curar paralítico era coisa normal para eles. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento com Deus, intimidade. Onde Jesus estava, eles estavam também. Ver Jesus curar cego era coisa natural para eles. Aleluias. Ver Jesus ressuscitar mortos era coisa natural para eles. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento com Deus. Aí eu pergunto para mim e para você: será que nós estamos tendo um relacionamento com Deus da forma que eles tinham e da forma que Deus quer que nós temos? Aleluias. Hoje é uma noite de reflexão. Hoje é uma noite de nós lembrarmos de tudo que Jesus fez por nós. E Santa Ceia para mim é fé, reflexão e resposta. Qual é a resposta que nós como igreja estamos dando por tudo que Jesus fez por nós? Precisamos dar uma resposta. Anda um pouquinho aqui no bairro aqui amanhã, você vai perceber que tem muitas pessoas que estão querendo suicidar. Chega na escola ali, vocês que são jovens, conversa um pouquinho com seu amigo. Eu tenho um filho de 11 anos, que na sala dele já tem crianças que cortam o braço. O mundo, irmãos, está pedindo socorro. O mundo está clamando por socorro. E Deus nos deu autoridade para quê? Para ir lá e ajudar essas pessoas. Nós precisamos dar uma resposta, porque o mundo clama. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. E ali, louvado seja o nome santo do Senhor. Eles tinham essa revelação por quê? Porque eles eram acostumados a ter experiências com Deus. É muito bom, irmãos, ter experiências com o Senhor. É muito bom. Só que, assim como aquela mulher que tinha aquele pouquinho de azeite, e ela colocava no vaso, na hora que enchia, ela pegava aquela vasilha e colocava a parte para trás dela e enchia outra. Assim temos que ser nós. Tem irmãos aqui de mais idade, com certeza tiveram muito mais experiências com Deus do que eu. Mas não adianta o irmão ficar pensando, na década de 90, a Assembleia tinha tanto batismo com o Espírito Santo. Não, esse aí coloca para trás, vamos seguir para frente. Não adianta nós ficar aqui com saudosismo. O saudosismo é bom até do ponto de vista de nos impulsionar a querer aquilo de novo. Mas nós não podemos ficar olhando para trás. O crente olha para frente, o crente caminha para frente. Aleluia. A Bíblia não diz que Enoque ficou sentado com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Aleluias. Deus não para. Jesus falou para aqueles discípulos lá: o meu Pai trabalha até agora e eu também. A igreja precisa ser fervorosa, a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa dar uma resposta por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Outro ponto importante sobre essa questão de nós termos a revelação
de quem Jesus é, de quem Deus é. Vocês conhecem Bíblia muito bem, eu sei disso, e vocês vão lembrar daquele jantar onde Simão, o leproso, que era um fariseu, recebeu Jesus na sua casa. E aí vocês vão se lembrar que o texto vai dizer que Jesus entrou, ninguém foi lá cumprimentar ele com o ósculo santo. Jesus entrou, ninguém foi lá lavar os pés dele. Jesus entrou e ninguém foi ali dar a devida importância porque ele estava ali. Mas, quando aquele jantar estava bem monótono, alguém que nem foi convidada chegou lá e prestou uma adoração verdadeira, chorava aos pés de Jesus, beijava os pés de Jesus, enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E agora eu te pergunto, por que Simão, que era leproso, e aí é interessante, só a título de conhecimento, se você for olhar no livro de Levítico, havia um tipo de lepra que a pessoa não precisava ficar recluso. Depois você vê lá. Mas por que Simão teve aquela atitude com Jesus? Tratou Jesus de forma comum. Porque Simão não tinha uma revelação verdadeira de quem Jesus é. Eu louvei a Deus e comentei com a minha esposa quando eu cheguei aqui, e eu vi mais de 90% da igreja ajoelhada antes do culto, porque isso é prova que vocês entendem quem Jesus é, quem vocês vieram louvar. Aleluias. A indiferença, irmão, sempre vai dar uma desculpa. A indiferença é a pior coisa que existe para destruir um relacionamento. Às vezes é melhor você falar alguma coisa que magoa a sua esposa ou seu esposo e depois você ir lá e pedir desculpa, do que você ser indiferente. A indiferença esfria o relacionamento. A indiferença arrebenta com o amor. E aquele Simão ali, o leproso, ele estava indiferente. Jesus chegou, era como se fosse só mais um. Jesus chegou, ele não deu atenção. Mas o amor não, irmãos. O amor, ele se lança. Aleluia, assim como vocês chegaram aqui, dobraram seus joelhos e se lançaram aos pés de Jesus, aquela mulher chegou lá aos pés de Jesus, ajoelhou, prostou, adorou, quebrou aquele vaso de alabastro ali, com aquele perfume caríssimo, mais caro do que o meu carro, e ali Jesus falou assim para ela: não moleste essa mulher, porque aonde esse evangelho for pregado, eles vão falar o que essa mulher fez para a memória dela. Aleluias. Existe um livro chamado Livro das Obras, eu falo muito isso com meus filhos. Todo culto, tudo que nós fazemos está registrado lá. Aleluias. Tudo que nós fazemos está registrado lá. E quer seja bom, quer seja ruim, nós vamos receber a recompensa. Aleluias. Então, preste o seu melhor culto, preste a sua melhor adoração, ajude as pessoas. Pregue a palavra aqui, aleluia, nessa cidade de Campo Alegre. Pregue a palavra por onde você for. Não perca tempo. Faça a obra do Senhor, que você vai ter a sua recompensa. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. E aquele jantar termina com aquela mulher honrada. Por quê? Porque ela teve uma revelação de quem Jesus era. E Simão continuou leproso. Por que continuou leproso? Porque para Simão Jesus era só mais um. Porque pessoas entram na igreja com 3, 4 meses, já muda a vida. E porque tem pessoas com 30, 40 anos de igreja que não saem da peleja, que não saem da mesmice. Por quê? Porque as pessoas que entendem quem Jesus é, elas expressam isso através das suas obras, dando a devida reverência para Deus. E quem faz algo para Deus não fica sem a sua recompensa. Se lance em Deus. Aleluia, se lance em Deus. Glórias a Deus, se lance no Senhor. Glórias a Deus. Às vezes nós falamos assim: aquele povo judeu lá é um povo do coração duro. Eles podem ser um povo do coração duro, mas naquilo que eles acreditam, eles vão até as últimas circunstâncias. Aquele povo do Oriente Médio pode ser um pessoal do coração duro, mas naquilo que eles acreditam, eles vão até o fim. Eles têm coragem de colocar até bomba no seu corpo para explodir, porque eles acreditam naquilo. E muitas vezes nós ficamos aí, igual Simão: Jesus, tal. Fica aí, como se diz o ditado goiano, de boca aberta, dormindo de botina, e não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Isso, irmãos, eu pus aqui vários exemplos, mas eu quero falar só mais 2.
Porque Zaqueu recebeu a salvação e porque muitos fariseus que eram religiosos só recebiam palavras duras de Jesus. Zaqueu, que era um publicano, que era um pecador, que defraudava as pessoas, recebeu a salvação, e os fariseus ali, que eram religiosos, recebiam só palavras de correção. Por quê? Porque Zaqueu teve uma expectativa em Deus. Zaqueu reconheceu quem Jesus era. Aleluia. Zaqueu teve aquela revelação e ele teve uma mudança de atitude. Antes de Jesus, onde estava o coração de Zaqueu? No dinheiro. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele falou assim: se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Desprendeu, conversão. Hoje entra a salvação na sua casa. Agora os fariseus não. Os fariseus, eles tinham inveja de Jesus, queriam competir com Jesus. E às vezes no nosso meio as pessoas querem competir com Jesus. A pessoa quer cantar para ser elogiada, a pessoa quer pregar para ser elogiada, a pessoa quer fazer algo aqui na igreja para ser elogiada. E se o elogio não vem, a pessoa se entristece e desanima. Eu vim conversando com a minha esposa no carro falando que eu fico impressionado quando uma pessoa chega. Nós começamos um ponto de pregação ali em casa, da nossa igreja, e graças a Deus está sendo uma bênção. Aí alguém chega, pastor Horácio, e fala assim: você toma cuidado, porque hoje em dia é difícil, o povo quer tomar seu lugar. Eu fico pensando, que lugar? Que lugar, gente? Que lugar? Alguém vai tomar o lugar do seu filho? Alguém vai tomar o lugar da sua filha? Não existe isso, irmão. Nós precisamos amadurecer. A forma que nós entendemos o Evangelho vai refletir na nossa vida espiritual. Último exemplo aqui, para a gente partir para o encerramento. Junto com Jesus, tinha 2 ladrões sendo crucificados. O primeiro não teve uma revelação de quem Jesus era. Ficou criticando, ficou reclamando, ficou murmurando. E aqui eu quero abrir outro parênteses. A murmuração é um veneno para a nossa alma. A murmuração é um veneno para a nossa comunhão com Deus. Às vezes a pessoa diz: quem tem promessa de Deus não morre. Depende, irmãos, depende. Porque aqueles 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que saíram do Egito, eles saíram com uma promessa: entrar na terra prometida. A mesma promessa que nós temos espiritualmente falando. Mais de 20 anos para cima, só aqueles que creram, sem murmurar, que foram Josué e Caleb, que entraram. Os que murmuraram não entravam não. Então cuidado, irmãos. A murmuração é um veneno para a nossa alma. E nós somos mestres em murmurar. A nossa velha natureza é mestre em murmurar. Por isso nós temos que subjugar a nossa carne para deixar de lado a murmuração. E um daqueles malfeitores ali não teve a revelação. Veja só, a partir do momento que a pessoa tem uma revelação errada, as atitudes dela erradas. Ele não teve aquela revelação e começou a zombar de Jesus. O outro, no princípio, até também zombava, porque você vai ver nos outros evangelhos que os dois zombavam, mas em Lucas vai mostrar que no final, aquele outro, o segundo, ele teve a sua revelação mudada de quem Jesus era. Eu imagino ele começando a zombar de Jesus, pastor Wallace. Eu imagino ele observando, e quando ele percebeu que realmente Jesus era diferenciado, quando ele percebeu que realmente Jesus era o Filho de Deus, a revelação que ele teve mudou a atitude da sua palavra. Por isso que eu falo, aquele que tem uma revelação da urgência de salvação, aquele que tem uma revelação do que é o céu, do que é o inferno, ele não perde a oportunidade de pregar para alguém. Não perde. Aleluias. Precisamos. Deus me incomoda muito aqui nessa noite. Pregue a palavra. Tem pessoas aqui nessa cidade que estão pensando em morrer, como tem lá na minha. Pregue a palavra. Tem pessoas angustiadas precisando de alguém. Pregue a palavra, meus irmãos. Glórias a Deus. E ali aquele ladrão, o segundo ali, o malfeitor, né? Ele pega e fala para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. E vocês sabem a história. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês conseguem entender que a revelação que nós temos de quem Jesus é muda toda a nossa vida? Se nós entrarmos aqui e pensar assim: é só mais um culto, é só mais um pregadorzinho empolgado,
Ah, é só mais um menino falando ali. Nada vai acontecer com você. Mas se você entrar aqui e pensar assim, esse culto é um culto especial, porque eu não estou aqui cultuando a homens, eu estou cultuando aqui o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus Altíssimo, aleluia, e eu tenho o Espírito Santo na minha vida, para glorificar a Deus, aleluia, isso vai mudar tudo. E eu parto aqui para o encerramento dessa palavra dizendo o seguinte: qual revelação que nós temos de Jesus? Jesus diz o seguinte, em uma das suas parábolas: o reino do céu é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo, e ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele tesouro. Será que é essa a revelação que nós temos? Será que Jesus é realmente o mais importante para nós? Será que Jesus realmente é tudo que nós precisamos? Porque quando nós cometemos um pecado no mundo espiritual, nós estamos dizendo: Jesus não é suficiente para satisfazer minha alma, eu preciso de uma pornografia. Jesus não é suficiente para satisfazer da minha alma, eu preciso tomar uma cervejinha. Jesus não é suficiente para satisfazer minha alma, eu preciso disso ou daquilo. Mas quando nós entendemos que Jesus é suficiente, nós fazemos igual aquele homem da parábola. Nós largamos tudo aquilo ali, porque nós temos Cristo na nossa vida, que é o Filho do Deus vivo, que é suficiente, aleluia. E não importa se a despensa está cheia ou se está vazia, Cristo é suficiente. Não importa se a saúde está boa ou se está ruim, Cristo é suficiente. Não importa se o casamento está bom ou se está ruim, Cristo é suficiente. E quando nós tivermos essa revelação que Cristo é suficiente, ficará muito mais fácil nós renunciar tudo aquilo que nós precisamos renunciar para ter Cristo. Aleluia. Moisés, ele só renunciou os prazeres transitórios do Egito porque ele tinha uma revelação que o céu era o lugar dele. Esaú só trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Por quê? Porque ele não teve a revelação do que ele estava fazendo, ele não teve o entendimento. E eu concluo aqui agora realmente essa palavra com Filipenses 3, versículo 13 e 14, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, avanço para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, todos nós aqui falhamos, todos nós aqui pecamos, mas nós temos que fazer uma coisa: esquecer as coisas que para trás ficaram e focar em Deus. Esquecer das coisas que para trás ficaram e focar na promessa. A promessa foi feita, já foi lida aqui: fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos fazer o nosso melhor. O que nós pecamos ficou para trás, o que nós erramos ficou para trás. Agora é vida nova, agora é focar no céu, agora é focar nessa revelação de quem Cristo é.